Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Segundo Crônicas, capítulo de número 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar, o que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Por quê? Porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento. Adoraram ao Senhor e lhe deram graças, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam em pé nos seus postos, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dar graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé, Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali ele ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas pacíficas. Pois no altar de bronze que Salomão tinha feito, não cabia um holocausto, e a oferta de cereais e a gordura. Assim, naquele tempo, celebrou Salomão uma festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, vinda desde a entrada de Ramate, e desde o rio do Egito. E no 8º dia, celebraram uma assembleia solene, pois haviam celebrado por 7 dias a dedicação do altar, e por 7 dias a festa. E no 23º dia do 7º mês, ele despediu o povo para as suas tendas. E despediu o povo alegre e de bom ânimo, pelo que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao seu povo Israel. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele o realizou com êxito. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar. Pois agora escolhi e consagrei essa casa, para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai,
fazendo conforme tudo que te ordenei, guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono do teu reino, conforme o pacto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará homem que governe em Israel. Mas se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que consagrei ao meu nome, lançá-la-ei da minha presença, e farei com que ela seja por um provérbio e motejo entre todos os povos. Pai, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, como povo Teu, como homens e mulheres que foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo, homens e mulheres que foram lavados, perdoados, transformados, remidos pelo teu precioso sangue naquela cruz. Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã. Nós já entoamos louvores ao Teu nome. Nós já cantamos ao Teu nome. Nós já glorificamos ao Senhor. Pai, estamos nos preparando para o momento da ceia. E agora, Deus, eu peço encarecidamente que o Senhor esteja agindo no nosso meio. Que Tu venhas sobre as nossas vidas nessa manhã. E que nós possamos ser cheios do Teu Espírito aqui, ó Deus. Pai, em o nome de Jesus, fala conosco para a glória do Teu nome santo. Em nome de Jesus. Amém. Todos digam graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Esse texto, ele fala da construção do templo. Desde que Israel saiu do Egito, por décadas e décadas, o povo de Deus congregava a Deus, cultuava a Deus em uma tenda. Era um tabernáculo, uma grande barraca, assim dizendo. E eles carregavam essa tenda para onde eles iam. Quando no deserto eles construíram uma tenda e depois eles peregrinavam de um lugar para outro, a tenda ia com eles. E dentro da tenda estava ali a arca da aliança, a arca do concerto com Deus. Depois eles começaram a construir as cidades. E ali estava a tenda. Davi um dia disse: olha, eu preciso construir a casa de Deus. Sabe, eu habito numa casa, mas Deus habita numa tenda. Eu preciso construir uma casa para Deus, um templo para Deus. Ele então colocou isso firme no seu coração. Mas Deus disse: você não pode, Davi, você é um homem sanguinário. Você não pode. Eu te usei para conquistar reinos, e muitos partiram pela sua espada. E Davi então comprou um terreno. Ele comprou a eira de Onã, um texto muito interessante, que quando nós falamos desse texto, quando Onã disse: não, eu vou te dar o terreno, é uma doação para construir o templo. Ele disse: não, eu não posso aceitar. Porque eu quero dar ao Senhor uma oferta que me custe sacrifício. Põe preço que eu vou comprar. E ali então ele comprou aquele terreno. Só que Davi morreu. E agora Salomão assume o trono. E Salomão então resolve dar prosseguimento naquilo que era um plano de Deus. E ele constrói o templo. E agora chegou o grande dia de inaugurar o templo. A Bíblia diz que a glória do Senhor estava ali. A glória de Deus encheu o lugar.
Os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. A glória de Deus vinha, eles caíam sob o poder de Deus. Fogo de Deus desceu, consumiu o holocausto. Foram 7 dias de festa. 7 dias sem arredar o pé. O povo estava ali. Deixaram suas casas e foram para lá cultuar a Deus. E quando, num determinado momento, Salomão, então, tem uma visita do Senhor. E o Senhor, então, faz essa promessa para ele. Diz para ele, diz claro, que é um texto que todos nós citamos e gostamos muito desse texto, quando ele fala, Deus disse para ele, Salomão, se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou seja, se faltar comida, se faltar despensa cheia, se vocês tiverem problema, com alimentação, se o céu se fechar e não chover, e se ainda acontecer, que isso, meu Deus. Mas pode ficar tranquilo, é coisa do lado de lá. É um cano de água que estourou, irmãos. Bom, aí isso é perigoso, porque está frio. Voltemos para cá, foco aqui. A Bíblia diz o seguinte: se faltar alimento, se vier a peste, doenças, o que acontecer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dizendo, eu sararei a sua terra. Eu sararei. Quando? Quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face. Irmãos, nós estamos vivendo dias complicados. Dias que realmente se faz necessário que isso aconteça. Eu estava lendo uma pesquisa, e essa pesquisa dizia o seguinte: 72% dos brasileiros, 72% dos brasileiros estão insatisfeitos com o seu trabalho. 80% dos brasileiros possuem problemas de relacionamento. 77% dos brasileiros estão com problemas em realização, não se sentem realizados. Trabalha, mas não se realiza. Compra, mas não se realiza. 80% dos lares brasileiros, 80% possuem pelo menos uma conta em atraso. 45% dos filhos não se sentem amados pelos pais. 45% dos filhos brasileiros não se sentem amados pelos pais. E nem os pais amados pelos filhos. 55% dos casais brasileiros estão insatisfeitos com seu casamento. A pergunta é: de quem é a culpa? De quem é a culpa de tudo isso? Essa é uma pergunta que dá luz à minha mensagem nessa manhã. Essa é uma pergunta que gera o tema daquilo que eu quero falar com você nessa manhã. E o que eu quero falar com você nessa manhã? Eu quero falar com você de algo que desde Gênesis ao Apocalipse aparece o tempo todo na Bíblia. Eu quero falar sobre autorresponsabilidade.
Diga comigo, autorresponsabilidade. Diga mais forte, autorresponsabilidade. Você sabe o que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é a capacidade de atribuir unicamente para si mesmo a responsabilidade de tudo ou sobre tudo aquilo que acontece em sua vida, seja positivo, seja negativo, seja bom ou seja ruim, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. A Bíblia o tempo todo nos fala de autorresponsabilidade. E se nós temos visto hoje uma geração medíocre, que não cresce, que não desempenha, que não rompe, por quê? Porque não se autorresponsabiliza pela sua própria vida. Tudo é culpa de alguém, menos dele. Zé, por que você atrasou hoje? Ah, chefe, o trânsito estava horrível. Maria, por que você não compareceu na reunião? Ah, surgiu um imprevisto de última hora. Você não acredita. Pedro, você esqueceu a data do nosso casamento. Ah, amor, você sabe, né, como é que é a minha memória. E, além do mais, é tanta coisa para a gente lembrar. Eu acabei me esquecendo. João, por que você não presta um vestibular? Por que você não faz um vestibular na federal? Ah, não adianta não, pastor. Meus pais nunca tiveram condição de pagar uma escola particular para mim. Nunca tiveram condição de pagar um cursinho para mim. Eu nem tenho a mínima chance. Coisas desse tipo. Nós ouvimos o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. A responsabilidade é de alguém. A culpa é de alguém. Sempre alguém é culpado. Sempre alguém é responsável. Sempre. Não, eu tenho uma desculpa para não vir ao culto. Eu tenho uma desculpa para não ir à célula. Eu tenho uma desculpa para não ter uma vida de oração. Eu tenho uma desculpa para não ser dizimista. Eu tenho uma desculpa para não aprofundar minha vida, ter uma vida mais profunda com Deus. Você tem desculpa para tudo. Para tudo. E não é poucas, não. Você tem desculpa em muitas. E quanto mais você pensar, mais desculpa você vai encontrar na vida. A bem da verdade, a desculpa é uma muleta. Ela é uma muleta que nós usamos para justificar a nossa zona de conforto. Porque enquanto a culpa for do outro, eu não preciso mudar nada. Eu vejo muitas pessoas procurando a igreja e pedindo oração para que alguém mude na casa dela. Pastor, ora para o meu marido mudar. Ora para o meu filho mudar. Ora para minha esposa mudar. Mas raramente alguém chega e diz, pastor, ora, porque eu preciso de mudança. Eu sou o problema. Raramente alguém atribui a responsabilidade a si mesmo. Raramente alguém fala, olha, é comigo. Em Lucas capítulo 14, a Bíblia nos fala da parábola da grande ceia. Que um homem resolveu dar uma festa. Ele deu um grande banquete. Tipo esse aqui, né? Mais ou menos parecido com esse que vai ter para os casais aí. Muita comida. E mandou os seus servos convidar as pessoas. Lucas 14, 18, 20 diz. Mas os convidados começaram um a apresentar desculpa. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. O segundo disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. O outro diz, acabei de me casar e não posso ir. Me desculpe. Sabe, o título que colocaram aí para essa passagem é a parábola da grande ceia. Mas eu acho que não deveria ser esse título. Eu acho que o título deveria ser a parábola das desculpas. Essa parábola deixa claro para mim e para você
que Deus não está nem aí para as nossas desculpas, porque a bem da verdade, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. A bem da verdade, sabe, quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Quanto melhor a pessoa for em dar desculpa, você pode saber, ele é ruim em tudo. Isso é uma verdade, é uma máxima. Quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Porque para tudo ele tem desculpa. Só que Deus não cai nessa. A autorresponsabilidade, ela está na Bíblia o tempo todo. Quando Deus criou o ser humano, junto com o ser humano, Deus criou a autorresponsabilidade. Quando Deus criou o ser humano, Deus colocou o homem no Éden, para quê? Para guardar e lavrar o jardim. E Deus disse para ele, de toda a árvore que está no jardim, você comerá livremente. Mas, da que está do meio do jardim, dela não comerás. Naquele momento ali, Deus colocou sobre o homem algo chamado autorresponsabilidade. Tanto é que o dia em que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore que eles não poderiam comer, Deus não estava vendo aquilo, sim ou não? Estava, claro, Deus estava vendo, olhando para eles. Pastor, então por que Deus não foi lá, catou ali no pescoço de Adão e Eva, ei, volta aqui, não faz isso. Por que Deus não fez isso, pastor? Sabe por quê? Porque Deus te deu livre-arbítrio. E com isso, Deus deu a autorresponsabilidade. Você e mais ninguém é responsável pela vida que você tem e pela vida que você leva. Não tem desculpas, mas não tem desculpas mesmo. Ao colocar o homem ali e colocar aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele dia Deus implantou o livre-arbítrio. Deus colocou uma situação ali, olha, está aqui. Está aqui, o livre-arbítrio está aqui. Ao colocar naquela árvore, foi instalado o livre-arbítrio e foi instalada a autorresponsabilidade. Eu estou falando, não coma. Agora, se você quiser comer, a responsabilidade é sua. O mesmo ele diz, na lei depois, eu coloco diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte. Mas a responsabilidade da escolha é sua. E aí, quando o homem e a mulher, então, Adão e Eva, pecam, desobedecem, agora Deus volta. E diz, Adão, por que você teve vergonha e se escondeu? Quem fez? Senhor, foi a árvore que o Senhor disse para não comer. E por que você comeu, Adão? Senhor, porque eu não presto. Senhor, porque eu errei. Senhor, porque eu sou um miserável, porque eu falhei, porque eu pisei na bola. Senhor, a culpa não é de ninguém, ela é minha. O que Adão falou? Foi isso que ele falou? Não, a mulher que tu me desse, a vida estava uma maravilha, se eu botar essa mulher aqui. O negócio é a mulher que o senhor botou aqui, foi ela. Mulher, por que você fez isso? Incitou, ou levou, seduziu o homem, ou o induziu a comer da árvore junto. Senhor, foi a serpente que apareceu aí. Sabe, aquilo lá do Éden até hoje. E por causa disso, eles perderam o Éden. Eles foram expulsos dali. Toda pessoa que não é autorresponsável, ela só tem a perder na vida. Ela só tem a perder. Toda pessoa que não é autorresponsável, ele nunca cresce, ele nunca prospera. Por que ele nunca cresce? Por que ele nunca prospera? Porque ele nunca precisa melhorar. Mas por que ele nunca precisa melhorar? Porque ele nunca está errado. A culpa é sempre de alguém, nunca dele. Mesmo Deus avisa Caim. Antes dele matar o seu irmão, Deus disse para ele, se fizeres bem, não é certo que serás aceito.
E se não fizeres bem, o pecado está aí à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. Seja autorresponsável. Gênesis, capítulo 4, versículo 7. É você. Não tem outra pessoa que está no controle da sua vida. É você. É você. Todas as decisões, todas as escolhas que você faz em sua vida, você, tão somente você, é e será responsabilizado por elas. Todas as consequências, seja resultado positivo, seja resultado negativo, você, tão somente, é responsável por elas. Veja esse texto maravilhoso de 1 Crônicas 7, de 2 Crônicas 7, ele deixa claro a autorresponsabilidade de orar. Ele deixa clara a autorresponsabilidade de confessar os pecados, de se desviar dos maus caminhos, de buscar a Deus quando as coisas não estiverem indo bem. Interessante que há um se, que sempre vem acompanhado de uma decisão a ser tomada, por mim e por você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se autorresponsabilizar, parafraseio eu, se autorresponsabilizar, como? Humilhando, orando, buscando e afastando dos maus caminhos. Aí sim, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Mas primeiro, vocês precisam ter autorresponsabilidade. Ter autorresponsabilidade. Nós precisamos parar com esse negócio de ficar culpando as pessoas, de ficar julgando para o outro, de ficar julgando. Enquanto a gente vive dessa forma, a gente não cresce, a gente não rompe, a gente não prospera, a gente não melhora, a gente não cresce em Deus. Por quê? Porque a gente nunca tem culpa. Nós nunca erramos, nós nunca falhamos, nós somos seres perfeitos. Os que estão do nosso lado são imperfeitos. A culpa é deles o tempo todo, nossa não, nunca. Versículo 19 e 20. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que eu lhes dei e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei e os lançarei para longe da minha presença. Deus é muito claro. Ah, pastor, deixa eu te falar uma coisa, as coisas estão ruins. As coisas estão muito ruins para mim. Mas qual foi? Qual tem sido a sua responsabilidade nessas coisas que estão ruins com você? Quantas oportunidades você criou? Quantas oportunidades você desperdiçou? Você se preparou? Ah, pastor, meu casamento é uma porcaria. Beleza. E o que você fez para estar assim? Não, foi fulana, foi a esposa. Tá, tudo bem. Ela fez. Agora me conta, qual é a sua parte? Qual foi sua contribuição? Ah, foi meu marido é isso, é aquilo. Beleza, seu marido, ele é isso mesmo, tá? Ok, mas qual foi sua parte? Qual é a sua contribuição? O que você deu para chegar nesse ponto? O que você fez para chegar nesse ponto? Para deixar a coisa ir para onde foi? Sabe, nós precisamos nos autorresponsabilizar, porque você, tão somente você, é responsável por suas escolhas na vida. É a lei da semeadura, meu irmão. Você planta, você colhe, você tem que ser responsável para plantar, você tem que ser responsável para colher. Há uma máxima que diz que o plantio é opcional, mas a colheita, ela vem. As consequências vêm. Deus espera que eu e você, realmente, de fato, assumamos a nossa responsabilidade. E paremos com esse negócio de ficar botando culpa nos outros. Parando de transferir responsabilidade para os outros. Porque toda pessoa, como eu disse, que transfere responsabilidade, ele é um esbanjador. Um esbanjador de oportunidades. Ele é um pródigo. Um pródigo. Se você não sabe,
A palavra pródigo significa esbanjador. Quando a Bíblia fala do filho pródigo, está falando do filho esbanjador, que esbanjou. Eu e você precisamos entender isso. Deus põe Saul no trono e diz: governa sobre Israel. E agora aparece Golias. A responsabilidade era de quem? Saul. O que ele faz? Transfere a responsabilidade para Davi. Davi vence Golias. Golias seria vencido, de qualquer forma, Golias seria vencido. Por quê? Porque ele não estava afrontando Israel, ele estava afrontando o Deus de Israel. É mais ou menos aquela passagem lá de Josafá. Essa batalha não é vossa, ela é minha, diz o Senhor. Davi assume a responsabilidade e junto com a responsabilidade, ele ganha o reino e ganha o trono. Por quê? Porque Davi nunca foi homem de fugir de responsabilidade. A minha pergunta é: você é homem de ficar fugindo de responsabilidade? Você é mulher de ficar fugindo de responsabilidade? Ou você é o tipo de gente que assume? Você é o tipo de gente que fala: não, realmente, a culpa é minha. A culpa é minha. A culpa, ela é minha, tão somente minha e de mais ninguém. Eu responsabilizo por tudo aquilo que acontece comigo, tudo. É isso que Deus está esperando de você. É isso que Deus está esperando de mim. Quando Pedro peca, Jesus agora aparece a ele mais tarde, na sua ressurreição, e chega para ele e diz: Simão Pedro, tu me amas? Pedro, naquele momento, tinha: Senhor, deixa eu te contar uma história. Deus não quer saber das nossas histórias, porque as nossas histórias são desculpas. São desculpas. Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que tu me amas. Foram 3 vezes. 3 vezes ele assumindo a autorresponsabilidade, o preço de dizer: a culpa é minha, sou eu. Eu errei, eu falhei, eu neguei, eu fiz. Porque cada vez que ele dizia: eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Irmão, para ele, era como se ele revivesse todo aquele momento de novo, de dizer: eu não conheço Jesus, eu não sei, o momento de negar. Davi peca, Davi falha, Davi adultera, Davi comete atos gravíssimos. Mas em um determinado momento, ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri. A culpa é minha. Eu errei. Eu fiz o que eu não devia fazer. Quando Deus chama a responsabilidade da igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às primeiras obras. Deus não falou: olha, eu vou lançar uma onda de primeiro amor, eu vou enviar o meu Espírito sobre vocês, e com ele o Espírito é derramado, o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que vos fora dado. Eu disse isso em Roma. Não foi assim. Arrepende-te, assume a sua responsabilidade, lembra onde é que você caiu e levanta. Paulo, em meio às circunstâncias de tudo o que aconteceu, de sofrimento, de açoites, de cadeias, de mentiras, de invejas, de calúnias, ele diz: olha, quer saber de uma coisa? Uma coisa eu faço. Filipenses 3,13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo que está proposto. Responsabilidade é minha. Não vou ficar remoendo passado. Responsabilidade é minha. O meu nível, o seu nível de comunhão com Deus não depende de igreja, não depende de pastor, de louvor, só depende de você realmente buscar a Deus. Deus coloca essa responsabilidade em mim, em você. Quando em Tiago 4, ele diz: achegai-vos a mim,
e eu me chegarei a vós outros. Quem é que dá o primeiro passo? É o homem. Achegai-vos. É você que achega, é você que vem. E na medida que você se aproxima, eu me aproximo. Você dá um passo, eu dou um passo. Ação é ação. É isso que Deus está falando para mim e para você. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Até na própria ceia, a responsabilidade é minha, é sua. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma deste pão e beba deste cálice. E depois que acabar tudo, e vier o juízo final, sabe o que vai restar? A autorresponsabilidade. E em Romanos eu termino dizendo, 14, 12, a Bíblia é muito clara, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Diga, eu darei conta de mim mesmo a Deus. Ninguém dará conta por mim diante de Deus. Você entende isso? É a Bíblia que está dizendo. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Eu sei que vocês às vezes ficam indignados com a vida de algumas pessoas que frequentam a igreja, pelos seus comportamentos. Eu também fico. Mas cada um dará conta de si mesmo. A palavra está sendo pregada aqui. A Bíblia está sendo ensinada. Agora, se você quer obedecer ou desobedecer, isso é problema seu, não é problema meu. O problema que eu vou ter com Deus é de não ter ensinado. Isso é problema meu. Agora, o problema de não ter obedecido, isso é problema seu, não é meu. O problema de obediência meu é eu e Deus. Então, eu e você precisamos ter essa consciência. Parar com esse negócio de ficar que a culpa é e que é de A e de B. A autorresponsabilidade, ela te prepara para ser um cristão melhor, para ser um pai melhor, para ser uma mãe melhor, para ser um irmão melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Quando você entende que a vida acontece de você e não para você. Entenda isso. A vida, ela acontece de mim para os outros e não dos outros para mim. Alguém disse outro dia, pastor, vai pensar mal de você. O que as pessoas pensam de mim, isso não é problema meu, isso é problema delas. O problema meu é o que eu faço. Agora, o que as pessoas pensam, deixou de pensar, isso é problema delas. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque cada um dará conta de si mesmo. As pessoas vão te julgar. Problema delas, quem está julgando é elas. Eu não tenho nada com isso. Eu tenho com os meus julgamentos. Então eu tenho que entender que a vida, ela acontece de mim e não para mim. E quando eu entendo isso, quando eu entendo que a vida acontece de mim e não para mim, isso é uma das lições de autorresponsabilidade que te torna uma pessoa com uma vida mais leve, mais livre e mais feliz, para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. A partir do momento que você entende que você é a única pessoa responsável pela vida que você tem levado, sabe o que isso gera em você? Desejo de mudança. Quando você entende, quando você olha para a sua vida e fala, olha, eu não estou satisfeito com a minha vida. Isso aqui não está legal. Isso aqui não está legal. E isso aqui não está legal. E a culpa disso aqui não está legal. Isso aqui não está legal. Isso aqui não está legal. A responsabilidade disso é minha. Quando você entende isso, sabe o que você faz? Eu vou mudar.
Eu não quero mais esse resultado. Eu vou mudar. Eu não quero mais esse resultado. Eu vou mudar. Eu não quero mais esse resultado. Eu vou mudar. Isso provoca mudança em você. Você para de querer ficar mudando as pessoas e você começa a mudar. E isso te abençoa, isso te prospera na sua vida com Deus. Isso te faz crescer espiritualmente. Isso te faz crescer como ser humano em todas as esferas da vida. Em todas as áreas da vida. É isso que Deus está dizendo. Olha, se o meu povo tiver autorresponsabilidade, eles vão orar, eles vão se humilhar, eles vão buscar a minha face, e eles vão se desviar dos seus maus caminhos. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento.